Já sentiu que cada passo é um ato de fé vacilante? Olha para o futuro e a direção se esvai. Dias, semanas, meses se passam e a incerteza persiste sobre o caminho a seguir. Hoje, saiba que você não está sozinho. Deus tem uma palavra para você agora. Uma palavra de orientação, uma promessa de paz profunda, um convite para abandonar a busca solitária e voltar a ouvir sua voz consoladora. O Salmo 23 ecoa: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deita-me em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Não são apenas palavras antigas, são uma promessa viva para a sua vida, neste instante. Davi não escreveu isso em meio à vitória e à certeza inabalável. Ele conheceu cavernas escuras, perseguições implacáveis, decisões que o fizeram tropeçar. Mas aprendeu algo profundo, algo que transforma vidas. Havia um pastor que não o abandonava, que conhecia o caminho, que podia restaurar sua alma. E hoje, ele deseja fazer o mesmo por você. Não importa o que você tenha enfrentado, o tempo que se sentiu perdido, confuso e desorientado. Hoje, a paz pode ser restaurada. Hoje, você pode trilhar novamente o caminho sob sua direção amorosa. Hoje, o descanso pode chegar à sua alma exausta. Respire fundo, feche os olhos se quiser e prepare-se para escutar o que Deus tem a dizer. Esta não é uma coincidência. É um encontro sagrado com sua presença, uma oportunidade para liberar a inquietação, abraçar a paz verdadeira e prosseguir com passos firmes, cheios de propósito. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um amém como testemunho dessa palavra recebida. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa saber que não está só e preparem-se juntos para receber uma oração que pode transformar seus dias em uma nova era de fé. Davi não compôs o Salmo 23 num momento de serenidade perfeita. Ele o escreveu em meio a fugas desesperadas, batalhas árduas, momentos onde a escuridão parecia total. Era perseguido, traído, cercado por inimigos que ansiavam por sua queda. Mas ele também descobriu algo incrivelmente poderoso. Ele não estava sozinho. Tinha um pastor vigilante, um pastor infalível, um pastor que não o deixava vagar sem rumo, perdido nas trevas. Essa é a promessa que eu sussurro em seu ouvido hoje. Você não está só. Você tem aquele que guia seus passos, que conhece o fim do caminho, que não o abandona, mesmo quando as sombras o rodeiam. Quando Davi declarou: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, não estava em um momento de fartura. Ele o disse enquanto fugia, enfrentando ameaças reais, carregando feridas emocionais e as consequências de decisões difíceis. Mas ele reconheceu que, mesmo na adversidade, tinha acesso a um pastor que lhe oferecia alimento espiritual, direção segura, paz profunda, refúgio inabalável e proteção divina. E hoje, você também pode reconhecer esta verdade transformadora. Quantas vezes tentou resolver tudo sozinho, apenas para se sentir mais cansado e frustrado? Quantas decisões tomou sob pressão, percebendo depois que o medo, e não a paz, as guiou? É aí que a promessa entra em ação. Ele o guiará por águas tranquilas. Isso não significa ausência de tempestades, mas que, mesmo no meio delas, ele pode lhe proporcionar um descanso interior profundo, clareza mental e o sossego que sua alma anseia. Davi não descrevia pastos verdejantes e rios serenos apenas como imagens poéticas. Ele falava de uma verdade profunda e libertadora. Ao ter um pastor fiel, você não caminha sozinho, nem sem propósito, nem sem direção. Mesmo em vales escuros, não precisa temer, porque ele está com você. Sua vara e seu cajado o confortam, sua bondade e misericórdia o acompanham. E hoje, ele quer recordar a você essa mesma promessa inabalável. Permita que ele fale a sua alma, que cure seu interior, que tome o leme de sua vida,
porque quando você entrega seu caminho a Ele, Ele o estabelece de forma firme e segura, conduzindo você para um futuro glorioso, um futuro que Ele mesmo planejou. Já se sentiu caminhando por dias, semanas, meses, como se toda a responsabilidade recaísse sobre seus ombros? Como se não houvesse ninguém a quem confiar suas preocupações? Ouça, você não está sozinho em sua jornada. Você não está perdido, sem direção. Deus tem uma palavra para você hoje. Uma palavra de orientação divina, uma promessa de paz duradoura, um convite para caminhar sob seu cuidado constante e amoroso. O Salmo 23 não foi escrito por alguém perfeito, mas por alguém que sabia o que era estar ferido, perseguido, cansado, alguém que aprendeu que havia uma força maior que o sustentava, alguém que não falha, alguém que nunca se esquece de seus filhos. E hoje, filha de Deus, ele continua fiel, continua sendo seu guia, continua sendo sua paz. Este é o momento de parar, não apenas para ouvir, mas para sentir, para permitir que tudo que você recebeu até agora transcenda sua mente racional e toque o seu interior mais profundo, aquele lugar onde talvez você tenha lutado sozinho, buscando respostas sem encontrá-las, tentando controlar o incontrolável. Permita que Deus fale diretamente à sua alma. Permita que Ele cure feridas que você nem mesmo mencionou hoje. Permita que Ele tome o leme de sua vida. Porque quando você decide entregar seu caminho a Ele, Ele não apenas o guia, mas estabelece o seu destino em perfeita harmonia com seus planos celestiais. Davi escreveu o Salmo 23 depois de enfrentar cavernas escuras, vales sombrios, inimigos implacáveis e decisões que o fizeram vacilar. Mas ele também aprendeu algo profundo. Havia um pastor vigilante que conhecia o caminho, que podia restaurar sua alma. E hoje, filho de Deus, ele quer lhe lembrar do mesmo amor incondicional, da mesma fidelidade imutável. Você não precisa ter todas as respostas. Apenas precisa abrir seu coração ao seu amor. Você não precisa apagar seu passado. Apenas precisa aceitar que ele já foi purificado pelo sacrifício de Cristo. Você não precisa se sentir digno. Apenas precisa receber seu amor incondicional e ilimitado. Porque há um caminho adiante, um guia seguro, uma paz que você pode recuperar. E embora hoje pareça escuro, ele continua fiel. Ele continua vendo o fim do caminho. Ele continua ao seu lado, incondicionalmente. Hoje é o dia em que tudo pode mudar, não por suas forças ou seus méritos, mas pela misericórdia inesgotável de Deus. Você ouviu sua promessa, sentiu seu chamado, começou a caminhar com novos passos, novas decisões, um coração renovado. Mas também enfrentou resistências, porque a cada passo em direção ao divino surgem dúvidas, medos e lembranças do passado que tentam pará-lo. Isso é normal. Isso não significa que você está só. Significa que você está avançando, caminhando na direção correta, na direção de um futuro glorioso. Permita que ele fale a sua alma, cure seu interior, tome o leme de sua vida. Porque quando você entrega seu caminho, ele o estabelece, um caminho de paz, de direção clara, de propósito definido. A paz verdadeira não vem de resolver tudo, mas de depositar tudo em suas mãos. Não vem do controle, mas do abandono confiante. Não vem de se sentir digno, mas de aceitar que já é amado. Davi escreveu o Salmo 23 depois de atravessar cavernas escuras, vales sombrios, perseguições implacáveis e decisões que o fizeram vacilar. Mas ele aprendeu algo profundo. Havia um pastor que não dormia, que conhecia o caminho, que podia restaurar sua alma. E hoje, filho de Deus, ele quer lhe lembrar do mesmo amor, da mesma fidelidade, da mesma proteção divina. Não subestime o poder de pequenas ações guiadas pela fé. Muitas vezes, acreditamos que precisamos de grandes revelações ou sinais espetaculares para saber o que fazer.
Mas a verdade é que Deus geralmente nos fala por meio de decisões simples, passos pequenos, momentos aparentemente banais. O propósito não vem sempre como um raio de luz, mas como uma orientação silenciosa no seu interior. É escolher orar antes de agir. É decidir entregar suas decisões em suas mãos. É buscar seu rosto antes de correr atrás de soluções humanas. É caminhar, mesmo que não veja o caminho completo. Porque muitas vezes o primeiro passo não é o mais claro, mas o mais importante. E quando você dá esse passo de fé, Deus começa a mostrar o próximo. O que o está impedindo? Medo do fracasso? Feridas do passado que o fazem duvidar? Expectativas externas que o pressionam a provar algo? Hoje, Deus o liberta de tudo isso. Hoje, Ele diz: você não precisa ter todas as respostas, apenas precisa da minha presença. E cada vez que duvidar, repita: encomendo meu caminho ao Senhor, confio nele, Ele agirá. Filho de Deus, você não está aqui por acaso. Você está vendo isso porque Deus quer falar ao seu coração. Ele está lembrando você de que sua vida tem valor, que sua história não termina aqui, que você pode recomeçar, renovado, hoje. Declare agora: eu libero meu passado, eu entrego meu presente, eu recebo tua paz, eu abraço tua orientação, eu sigo firme sob teu cuidado constante. Esta não é apenas uma declaração, é um decreto, uma promessa ativa, um lembrete de que você não precisa ter todas as respostas, apenas precisa de sua presença, do seu amparo, do seu amor incondicional. A resiliência não se mede por quanto você aguenta, mas por quanto confia, por quanto permite que Deus haja, por quanto escolhe sua paz acima do seu temor, por quanto decide deixar de lutar sozinho e começa a caminhar sob sua orientação divina. Seu despertar interior não vem de mais esforço humano, mas de abrir seu coração, de permitir que Deus haja, de declarar com autoridade: eu não recuarei por medo, eu avançarei pela fé, eu não esperarei estar pronto. Eu começarei agora, sabendo que tu me guias. Eu vivo meu propósito em ti. Esta não é apenas uma palavra, é uma promessa, uma decisão, um decreto que ativa seu destino divino. Porque você não está fora do seu alcance, não está excluído de sua graça, não está sozinho em sua luta. Respire fundo, feche os olhos se desejar. Permita que estas palavras penetrem além de sua mente racional e alcancem aquele lugar dentro de você onde talvez você tenha lutado sozinho, carregando fardos pesados, buscando direção sem encontrá-la. Ele está aqui. Ele não parou de guiar. Você só precisa abrir seu coração e ele agirá. Davi não estava escrevendo de um templo tranquilo, estava no meio de batalhas reais, decisões equivocadas, relacionamentos quebrados. Mas ele aprendeu que não há erro tão grande que possa ofuscar a graça de Deus, nem fracasso tão profundo que possa cancelar seu propósito divino. E você também pode aprender isso hoje. Hoje não se trata apenas de sentir paz, mas de caminhar com direção clara. A paz verdadeira não vem de resolver tudo, mas de depositar tudo em suas mãos. Não vem do controle, mas do abandono. Não vem de se sentir digno, mas de aceitar que já é amado. Davi escreveu o Salmo 23 depois de atravessar cavernas escuras, vales sombrios e inimigos implacáveis. Mas ele aprendeu algo profundo. Havia um pastor que não dormia, que conhecia o caminho, que podia restaurar sua alma. E hoje, filho de Deus, ele quer lhe lembrar do mesmo amor, da mesma fidelidade, da mesma proteção divina. Permita que ele fale à sua alma, que cure seu interior, que tome o leme de sua vida. Porque quando você entrega seu caminho, ele o estabelece, um caminho de paz, de direção clara, de propósito definido. Frequentemente, nos prendemos ao ciclo do já não posso, sem permitir que escutemos o ainda pode. Ouvimos nossa própria voz dizendo que não somos mais úteis, que não temos direito a uma nova oportunidade,
que não podemos mais ser usados por Deus. Mas essa não é a verdade. Essa é apenas a voz do inimigo tentando mantê-lo imóvel, convencendo-o de que seu passado define seu futuro. A palavra de Deus diz o contrário. Diz que onde houve queda, pode haver restauração. Que onde houve erro, pode haver sabedoria. Que onde houve dor, pode haver propósito. Sua história não termina aqui. Sua vida não se detém em seus erros. Você tem um destino divino, e hoje é o dia em que você pode começar a caminhar rumo a ele. Pense por um instante em como você tem vivido os últimos dias. Tem se sentido como se cada passo fosse em círculos, como se tentasse avançar, mas sempre voltasse ao mesmo lugar. Esse não é o plano de Deus para você. Ele não quer que você viva estagnado, carregando culpas que já foram perdoadas. Ele quer que você caminhe com autoridade, com direção, com propósito. Porque quando você recebe sua graça, também recebe seu mandato. Ele não apenas o limpa, mas o guia. Não apenas o perdoa, mas o levanta. E hoje, ele está lhe dizendo: levante-se, caminhe. Seu propósito não terminou. Você tem um lugar no meu plano. Você tem um papel no meu reino. Você tem uma obra a cumprir. Não subestime o poder de pequenas ações guiadas pela fé. Deus costuma nos falar através de decisões simples, passos pequenos e momentos aparentemente ordinários. O propósito não sempre vem como um golpe de luz no céu, mas como uma direção silenciosa em seu interior. É escolher orar antes de agir. É decidir entregar suas decisões em suas mãos. É buscar seu rosto antes de correr atrás de soluções humanas. É caminhar mesmo que não veja o caminho completo. Porque muitas vezes o primeiro passo não é o mais claro, mas o mais importante. E quando você dá esse passo de fé, Deus começa a mostrar o seguinte: é crucial revisar seus hábitos e rotinas diárias, pois é neles que se forma o caráter necessário para perseguir seu propósito. Não se trata apenas de ter grandes visões, mas de viver com fidelidade no pequeno. Se quer avançar em seu propósito, comece por ordenar sua vida interior. Estabeleça tempo de oração, leitura bíblica e reflexão. Busque conselho de quem está mais perto de Deus do que você. Tenha conversas sinceras com pessoas que possam ajudá-lo a manter o rumo. Ajuste suas prioridades para que reflitam o que realmente importa. Porque o propósito não é algo que você encontra de repente. É algo que você constrói passo a passo, alinhando sua vida com a vontade de aquele que o chamou antes mesmo de você nascer. E se ainda não vê com clareza seu propósito, não se desespere. Às vezes, o caminho não se revela de uma só vez, mas se mostra conforme você avança. Davi não tinha toda a rota traçada quando decidiu voltar a Deus, mas aprendeu que enquanto caminhava em obediência, Deus lhe dava direções específicas. Assim é como funciona. Não espere ver tudo antes de se mover. Mova-se e ele lhe mostrará. Confie e ele o guiará. Declare comigo agora: eu não recuarei por medo, eu avançarei pela fé, eu não esperarei estar pronto, eu começarei agora, sabendo que tu me guias. Eu vivo o meu propósito em ti. Esta não é apenas uma declaração bonita, é uma promessa ativa, uma decisão espiritual, um decreto que quebra correntes de indecisão, procrastinação e medo do fracasso. E hoje é a sua vez de declará-la. Porque, filho de Deus, você não está aqui por acaso. Você está vendo isso porque Deus quer falar ao seu coração. Ele está lembrando você de que sua vida tem valor, que sua história não termina aqui, que você pode começar renovado hoje. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa dar o primeiro passo. Esse primeiro passo é reconhecer que você não pode continuar sozinho, que há algo em sua vida que tem pesado demais, que talvez você tenha tentado consertar sozinho, só para terminar mais cansado e frustrado. Mas hoje, Deus o convida a soltar isso,
a deixar ir o medo, a rejeitar a ansiedade, a entregar suas decisões e começar a caminhar sob sua orientação. Davi não estava escrevendo de um templo tranquilo. Estava no meio de batalhas, decisões equivocadas, relacionamentos quebrados. Mas ele também aprendeu que não há erro tão grande que possa eclipsar a graça de Deus. E você também pode aprender isso hoje. Declare agora: eu não recuarei por medo, eu avançarei pela fé, eu não esperarei estar pronto. Eu começarei agora, sabendo que tu me guias. Eu vivo meu propósito em ti. Esta não é apenas uma palavra, é uma promessa, uma decisão, um decreto que ativa seu destino divino. Porque você não está fora do seu alcance, não está excluído de sua graça, não está sozinho em sua luta. Hoje é o início de algo novo. Hoje é o dia em que você pode recuperar sua paz. Hoje é o momento em que você pode começar a caminhar com clareza e propósito. Não ignore a guerra invisível que talvez esteja enfrentando sem nomeá-la. O temor constante, a ansiedade sem origem clara, a fadiga emocional inexplicável, muitas vezes são manifestações de ataques invisíveis. Mas também são sinais de que é tempo de assumir sua autoridade, de levantar sua voz, de rejeitar o que não vem de Deus. Declare agora: eu não desisto, eu não retrocedo, eu não permito que o temor controle minha vida. Eu tenho autoridade sobre a ansiedade. Eu tenho uma paz que excede toda lógica. Eu estou estabelecido porque tenho encomendado o meu caminho ao Senhor. E já se sentiu caminhando por dias, semanas, meses, como se toda a responsabilidade recaísse sobre seus ombros? Como se não houvesse ninguém a quem confiar suas preocupações. Ouça, você não está sozinho em sua luta. Você não está perdido sem direção. Deus tem uma palavra para você hoje, uma palavra de misericórdia, uma promessa de limpeza, um convite para começar de novo. Sua resiliência não se mede por quanto você aguenta, mas por quanto confia, por quanto permite que Deus entre em ação, por quanto escolhe sua paz sobre seu temor, por quanto decide deixar de lutar sozinho e começa a caminhar sob sua guia. Davi escreveu este salmo em meio a fugas, batalhas e momentos onde tudo parecia escuro, mas ele também aprendeu que não estava sozinho. Havia um pastor fiel, um guia seguro, uma presença que não falhava, embora tudo mais falhasse. E hoje, filho de Deus, você também pode aprender isso. O inimigo pode lembrá-lo de seus erros, pode fazê-lo acreditar que não merece mais ser usado, que não tem direito a uma nova direção. Mas você pode responder a ele com a palavra de Deus. Você pode dizer: já fui perdoado, já fui limpo, já tenho um coração novo, já tenho um espírito renovado, já estou estabelecido em Cristo. Quando pensamentos negativos tentarem dominar sua mente, lembre-se, você não é seus pensamentos. Você é filho de Deus, redimido, perdoado, amado. Quando as circunstâncias parecerem fora de controle, lembre-se, você não precisa ter todas as respostas, apenas precisa confiar em quem as tem. Quando o medo tentar retornar, lembre-se, você não vive mais sob o temor. Você vive sob a graça, sob a misericórdia, sob o amor incondicional. Porque hoje não é o fim. Hoje é o início de uma nova maneira de viver, com menos controle e mais confiança, com menos temor e mais fé, com menos carga e mais paz. Porque você tem encomendado seu caminho ao Senhor, e Ele agirá. Mas não basta receber, você também deve resistir. A resiliência não é simplesmente sobreviver, é avançar com propósito, mesmo no meio da tormenta. É saber que há um Deus que não dorme, que não falha, que não se esquece de você. É reconhecer que sua identidade não se baseia em seus feitos ou fracassos, mas no que Cristo fez por você na cruz. E é a partir dessa verdade que você constrói sua fortaleza espiritual. Hoje é o dia em que você pode encontrar repouso, não um descanso temporário,
mas uma paz permanente. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não se quebra ante a tormenta. Uma paz que só vem do céu. Porque, filho de Deus, você não está aqui por acaso. Você está vendo isso porque Deus tem algo para a sua alma. Algo que pode mudar seu dia, sua semana e talvez até sua vida inteira. Permita que Ele fale à sua alma. Permita que Ele cure seu interior. Permita que Ele tome o leme de sua vida. Porque quando você entrega seu caminho, Ele o estabelece. Davi escreveu o Salmo 23 em meio a batalhas reais, decisões difíceis, relacionamentos quebrados. Mas ele também aprendeu algo que você precisa ouvir agora. Ele não estava sozinho. Ele tinha um pastor que não dormia, que conhecia o caminho, que podia restaurar sua alma. E hoje, você também pode encontrar isso. Você pode deixar de andar perdido. Você pode deixar de carregar inquietações. Você pode deixar de lutar sozinho, porque há alguém que tem direção, que tem um plano, que pode lhe dar paz. Repita agora: eu libero minhas preocupações, eu entrego minhas decisões, eu não carrego o amanhã, eu descanso em tua fidelidade. Descansa no amparo da sua provisão, vives sob o seu olhar constante. Isso não é só uma afirmação, é um decreto profético, uma promessa viva, um lembrete de que não precisas de todas as respostas, apenas da sua presença. A paz que procuras não emerge da resolução de todos os problemas, mas do ato de confiar tudo em suas mãos. Ela não vem do controle, mas da rendição. Não brota da sensação de merecimento, mas da aceitação do amor incondicional que te é oferecido. Porque, filho de Deus, este não é o fim, mas o começo de uma nova jornada, uma vida vivida com menos controle e mais fé inabalável, menos medo e mais esperança radiante, menos peso e mais serenidade profunda. Porque confiaste o teu caminho ao Senhor, e Ele agirá com poder e graça inimagináveis. Respira fundo. Fecha os olhos se te fizer bem. Permite que estas palavras transcendem a tua mente e toquem a tua alma, aquele lugar interior onde talvez tenhas lutado sozinho, buscando respostas, ansiando por controlar o incontrolável. Hoje, põe um fim a essa luta solitária. Liberta-te da inquietação. Recebe a paz que te é prometida. Começa a trilhar um caminho iluminado pela sua luz. Pois não estás fora do alcance da sua graça, nem excluído do seu amor, nem sozinho na tua jornada. Ele permanece fiel. Ele enxerga o fim do caminho e ele caminha contigo, passo a passo, em cada curva da estrada. Pai Celestial, agradeço-te por não me deixares só. Embora eu atravesse vales escuros, a tua luz jamais se apaga. Apesar dos momentos de aflição, tu és o meu pastor, e por isso não temerei o mal. Tu me guiaste antes, tu me restauraste, tu me deste descanso em meio ao caos. E hoje, novamente, entrego os meus passos à tua direção. Confio a minha alma às tuas mãos e declaro com convicção: tu me guiarás por águas tranquilas, tu restaurarás a minha alma. Tu estás comigo, agora e para sempre. Se esta mensagem tocou o teu coração, deixa um amém nos comentários. Compartilha este testemunho de fé com 3 pessoas que precisam ouvir que não estão sós, que existe um futuro repleto de esperança e que um grande amor as envolve. Inscreve-te no canal e ativa o sininho para receber novas palavras proféticas de encorajamento, que te fortaleçam, te elevem e te lembrem de que sempre há um caminho seguro, um refúgio seguro, à tua espera. Responde a esta pergunta: o que irás libertar hoje para reconquistar a tua paz? Compartilha a tua resposta nos comentários. O teu testemunho pode ser uma luz para aqueles que também precisam ver a orientação divina, o poder transformador da fé. Porque, filho de Deus, não precisas vagar sem rumo, carregando a ansiedade como um fardo. Tens um pastor que vela por ti, sem descanso, sem falhas, sem te abandonar nunca.
Hoje, descansa, sabendo que Ele conhece o teu caminho, que Ele traça o teu destino com amor e sabedoria. Liberta a inquietação e recebe a sua paz. Solta o medo e começa a caminhar com confiança e determinação. Porque não estás perdido, estás sendo guiado. Não estás sozinho, Ele está contigo. E a sua bondade e a sua misericórdia te acompanharão hoje, amanhã e para sempre. Esta é uma promessa, uma profecia que se cumpre na vida de cada um que crê. Não é apenas uma esperança, mas uma certeza, uma verdade inabalável, escrita nos céus e gravada em teu coração. Acredita, confia, recebe a sua paz. A sua paz ultrapassa todo o entendimento. É uma fortaleza inabalável, um escudo contra as flechas do mal. Não temas o amanhã, pois o amanhã está nas mãos do Senhor. Ele prepara o teu caminho. Ele guia os teus passos, Ele te protege de todo o mal. Abraça esta verdade, deixa que ela te envolva, que te fortaleça e te dê a paz que procuras. A paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio a eles. Confia neste amor, nesta proteção divina. Ele te levará às águas tranquilas, mesmo que o caminho seja tortuoso e repleto de obstáculos. Ele restaura a tua alma. Ele te cura das feridas, Ele te levanta quando caíres. Ele te ama,